ser bom no tênis é um conceito muito relativo. É muito relacionado ao ambiente que eu me encontro. Então, por exemplo, se eu fiz 5 aulas de tênis na minha vida e estou num grupo de pessoas que nunca jogaram tênis, para esse grupo de pessoas, eu sou bom no tênis. Eu vou ser melhor do que eles no tênis, porque eu já tenho mais experiência. Tá? Mas se eu fiz as mesmas 5 aulas e entro num grupo de jogadores que já jogam tênis há 4, 5 anos ou até mais, eu não vou ser bom no tênis. Ou seja, eu vou ter o mesmo nível, mas eu não vou ser bom. Então, esse conceito é muito relativo. Muita gente quer ser boa no tênis, mas boa em que contexto? É importante a gente conseguir definir isso para que a gente consiga estabelecer um objetivo. Então, por exemplo, se eu sou bom no meu clube, às vezes, por exemplo, eu sou um garoto de 12 anos, que no meu clube, ou na minha academia, ou no meu prédio, ou seja, onde eu pratique tênis, eu sou ali o que jogo melhor, ganho dos outros garotos da minha idade. Tá? Muitas vezes eu vou entrar na Federação Paulista e vou encontrar garotos melhores do que eu. É bem normal isso. Então, é outro ambiente. Então, o garoto, ele se federa, às vezes ele entra lá na categoria 12 anos principiante e ele começa a conseguir mais vitórias, ele começa a conseguir vitórias constantes. Então, naquele ambiente, naquele grupo de jogadores do 12MP, ele é um bom jogador, ele é um bom jogador de tênis. E depois de algumas vitórias, alguns jogos, com um mínimo de 7 jogos, ele sobe para a categoria principal, que é a categoria 12 anos masculino. Tá? E ali, antes ele era muito bom, a impressão que ele tinha é que ele era muito bom, porque ele ganhava muitos jogos, e daí quando ele sobe para o 12 anos principal, ele começa a perder partidas, perde jogos na primeira rodada, coisa que ele não estava acostumado. Então, isso é sempre muito relativo, você ser bom, é sempre de acordo com o meio que você está inserido. E, por exemplo, eu jogo 14 anos e no Brasil eu sou muito bom. No Brasil, por exemplo, eu sou top 3 de 14 anos do Brasil. E eu tenho que buscar um meio um pouco mais forte, um ambiente de competição um pouco mais forte para que eu consiga seguir evoluindo, para que eu tenha desafios. Então, por exemplo, eu começo a jogar torneios COSAT de 14 anos, que são torneios sul-americanos, onde eu vou pegar os melhores, normalmente os melhores de cada país da América do Sul. E o nível já se torna um pouco mais alto. Então, às vezes, eu vou ser bom no brasileiro, mas não necessariamente vou me destacar no COSAT. Da mesma maneira, eu posso jogar um Tennis Europe, uns torneios na Europa, que normalmente também são torneios ainda mais fortes. Tem muitos países próximos com um bom investimento no tênis. Então, esse conceito eu posso ser bom na América do Sul, mas não necessariamente eu vou ser bom jogando com os europeus. E da mesma forma nos torneios ITF, juvenis. Eu posso jogar torneios, eu posso me destacar em alguns torneios, por exemplo, grupo 5, grupo 4, que são torneios de nível técnico um pouco inferior, fazer alguns pontos, começar a subir no ranking, e à medida que eu vou subindo no ranking, eu acabo entrando em torneios maiores. Então, eu começo a buscar jogar torneios maiores, de grupo 3, grupo 2, grupo 1, que já são torneios mais fortes. E, normalmente, os jogadores têm dificuldade para fazer essa evolução. E depois, assim, aí, por exemplo, eu fui bom jogador no juvenil. A hora que eu vou tentar começar a jogar tênis profissional, é a mesma coisa, é um outro degrau. Então, a gente tem muitos degraus para escalar, quando os jogos que a gente vê na televisão, dos grandes jogadores, eles estão ali dezenas de degraus acima que eles já escalaram e conseguiram se destacar. Então, eu ser bom no tênis é muito relativo. Se eu consigo ser número 600 do mundo ITF juvenil, certo? Eu vou jogar um nível razoável de tênis, mas dentro da minha região, do meu clube, provavelmente eu vou ser o melhor ou o segundo melhor. Então, na minha região eu sou bom, mas no mundo eu sou número 600. Então, isso prova que esse conceito é muito relativo.
Então, escalando os degraus, o que a gente tem assim de projeção para, por exemplo, só para a gente entender, eu acho que isso pode ajudar a gente também, entender quais são os degraus para chegar num tênis profissional, por exemplo. Então, eu jogo torneios, o caminho normal, tá? O caminho, normalmente esses jogadores que se destacam, que conseguem chegar ali entre os 100 primeiros do mundo, ele tem uma evolução muito natural. Não tem nenhuma, ele já vem tendo resultados desde sempre. Então ele já é um dos melhores ali do estado dele, por exemplo, nos 10 anos. Nos 12 anos ele já se coloca entre os primeiros do país, seja Brasil, seja qualquer outro país. Nos 14 anos ele já começa a se destacar também, ter bons resultados em torneios sul-americanos, 14, 16 anos. Nos 18 anos ele consegue jogar um nível ITF Júnior, consegue se colocar entre os melhores do mundo, joga os principais torneios do mundo. Depois disso ele começa a jogar, ele começa com 17 para 18 anos ali, ele começa a jogar alguns torneios profissionais. Normalmente esses torneios hoje, os de premiação mais baixa, são os torneios Futures de $15 mil. E na sequência, à medida que ele for subindo, entrar nas chaves principais, começar a ter bons resultados, ele começa a subir o ranking dele até ele conseguir entrar ali entre 600, 500 do mundo, e daí ele começa a jogar os qualificatórios de Challengers. Na sequência, você vai evoluindo, tem níveis de premiação de Challenger também, que são torneios mais fortes de acordo com a premiação, e à medida que ele vai se destacando, vai subindo, ele consegue, eventualmente, se ele entrar ali perto do 100 do mundo, ele consegue jogar os torneios ATP ou Master 1000, começa a entrar nos principais torneios do mundo. Tá? Então, se a gente analisar, tem muitos passos, muitos degraus, cada uma dessas categorias diferentes, ela exige habilidades diferentes, ela exige um nível técnico, um nível mental, um nível físico, um nível tático e estratégico mais alto. Então, a cada momento, a cada categoria que eu subo, eu acabo tendo que evoluir também o meu jogo. Os jogadores profissionais, eles evoluem, se a gente analisar, por exemplo, o Rafael Nadal hoje com seus 35, 36 anos, ele joga totalmente diferente do que ele jogava quando ele tinha 16 para 17 anos, que ele estava ali surgindo no tênis profissional. Ele era um jogador muito mais defensivo, jogava muito mais correndo e contra-atacando, e hoje ele, como ele já não tem tanta velocidade, não tem tanta jovialidade como ele tinha antes, ele busca ser mais agressivo. Hoje ele é mais forte fisicamente também, então ele busca ser mais agressivo para conseguir encurtar um pouco os pontos, economizar um pouco a parte física. Da mesma maneira, Roger Federer também, quando voltou ali em 2017, ele voltou jogando de uma maneira diferente. Ele não estava jogando, quando ele ganhou a Austrália em 2017, ele não estava jogando igual ele jogava antes. Ele estava mais agressivo, a esquerda mais agressiva, atacando mais, então ele continuou evoluindo. Então, para cada um desses níveis, a gente tem que ter uma certa evolução em todos os aspectos do nosso jogo, para que a gente consiga se destacar e ser considerado um bom jogador dentro daquele nível.